Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Evidência na TV de hoje. Lembrando sempre que o programa Em Evidência tem o patrocínio e o apoio de CDP Consultoria em Direito Público. Kaisermac, mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. IB Saúde, ensino, pesquisa e extensão para o desenvolvimento humano. E Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia e comunicação para a política de verdade. Revista Em Evidência na política e nos negócios, quem faz está em evidência. E eu convido também você para nos acompanhar lá no nosso canal no YouTube, Revista Em Evidência, né? E também lá para se inscrever também lá e nos curtir lá no Revista Em Evidência, no nosso perfil no Instagram, principalmente com os bastidores aqui dos programas. O meu entrevistado de hoje, meu primeiro entrevistado do programa de hoje, é um dos juristas mais atuantes do Rio Grande do Sul e está à frente aí de um importante escritório de advocacia aqui da capital gaúcha. O Em Evidência de hoje recebe um advogado que é firme em suas opiniões e também convicções e não tem medo de dizer o que pensa em relação à realidade jurídica do país. Com vocês, eu tenho o prazer aqui de conversar hoje, doutor Guilherme Vieira. Seja muito bem-vindo, obrigado pela participação. Muito obrigado, Cláudio, vou até dizer assim, né? Fiquei surpreso pela apresentação, muito obrigado. Para mim é um prazer enorme fazer parte do programa. Estar aqui, né, na revista Em Evidência é um privilégio, tanto pelo nome das pessoas que já passaram por aqui, como também pela qualificadíssima equipe técnica aqui que está à disposição do programa. Para mim é um prazer. Prazer todo nosso, viu? E, inclusive, eu já começo dizendo aqui que eu já entrevistei muito o pai do doutor Guilherme, né? Ranolfo Vieira Júnior, governador, chefe do Departamento de Polícia do Estado do Rio Grande do Sul, secretário de Segurança. Olha, quero deixar o meu abraço aqui, o meu reconhecimento ao trabalho aí do Dr. Ranolfo Vieira Júnior. Vou começar perguntando justamente sobre a tradição da família. Fiquei sabendo que a questão da advocacia na família, doutor Guilherme, já vem de pai e de avô também. Exatamente. Como é que isso influenciou aí na escolha da tua carreira? Bom, isso influenciou, vamos dizer assim, né, grandemente a minha escolha de trajetória de vida, porque poucos sabem, né? Muitos conhecem o Ranolfo Vieira Júnior como delegado de polícia, como governador, como secretário de Estado, né, agora como presidente de banco, mas poucos sabem que ele é, além de tudo isso, advogado também. Né? Mas a nossa história do direito, vou dizer assim, a história da família no direito, ela se confunde com a minha história, porque começou lá com meu avô, 2 gerações atrás. Meu avô, ele veio, vamos dizer assim, de um contexto muito duro, né? Ele teve uma infância, vamos dizer assim, não privilegiada e por mérito próprio, né? Contra todas as estatísticas. Chegou, né? Contra todas as probabilidades, chegou na posição de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. E, posteriormente, né? Desde o meio dos anos 2000, é ativo, é um advogado atuante ativo aqui na classe gaúcha, né? Dos advogados. E aí não teve como, né? Já cresceu no meio do direito, né? Exatamente. E aí, certamente, né, a trajetória do meu avô influenciou a trajetória do meu pai, né, que naturalmente, né, ingressou nas instituições de Estado e acabou, vamos dizer assim, influenciando a minha escolha, porque desde sempre, né, o direito é o que a gente respira dentro de casa e foi o que eu escolhi como carreira, né, a advocacia especificamente daí. E eu acho muito interessante, principalmente nessa época, tenho colegas muito queridos aí, advogados, e eu acho que nessa época é muito interessante, 2025 principalmente, que a gente vive por certas questões de insegurança jurídica, como se fala esse termo, falo muito com os colegas aí, muitos descontentes com certas atitudes, mas ao longo do programa vou perguntar a opinião, então, do doutor Guilherme, né? Como é que foi a questão, né, do início da caminhada profissional ali? Principalmente, a gente vê aí que tem escritórios aqui no estado muito competentes, a área jurídica é muito competente aqui, para a gente ver a própria carreira do teu pai, né, que foi para a carreira pública, que teve votações expressivas.
E como é que tu teve como é que foi a entrada e começou a trabalhar no escritório da família? Fiquei sabendo que promovemos hoje o Dr. Guilherme, a CEO, né? Agora vai ganhar em dólar agora, né? Como é que foi? Ele começou, porque tem aquelas coisas assim, não, comecei lá como office boy lá e tal. Como é que foi isso? Bom, a minha carreira foi muito parecida, vamos dizer assim, em estrutura, mas não em grau, evidentemente, né? Tanto meu avô quanto meu pai ocuparam as carreiras jurídicas mais relevantes do Estado. O meu avô, Ranolfo, foi promotor de justiça antes de ser desembargador. E o pai, enfim, né? Todos conhecem a sua trajetória. Eu tive uma experiência que começou a me preparar para a advocacia, sendo que eu nem sabia que estava sendo preparado para a advocacia. Com 17 anos, a minha primeira seletiva de estágio para o tribunal, era literalmente a primeira vaga que eu disputei, eu acabei sendo selecionado para o Juizado Especial de Sapucaí do Sul. Opa! Juizado Especial é as pequenas causas. Sim, né? sim, para o pessoal entender, né? E Sapucaí do Sul é uma cidade muito carente aqui na região metropolitana, e na época ela era especialmente carente das instituições de Estado. A Defensoria Pública, na época, o defensor público titular era o Dr. Mário Hengetz, presidente da Associação dos Defensores Públicos aqui do Estado, já esteve no programa, inclusive. Sim. E ele, acabamos virando amigos. A equipe dele era muito limitada de recursos, né? E eles não conseguiam atender todas as, vamos dizer assim, as consultas necessárias para a população. E então o balcão do juizado na época virou, vamos dizer assim, quase que um escritóriozinho de advocacia público, né? Sim. A gente esclarecia o que podia ali das demandas e tentava traduzir da melhor forma possível. Essencialmente o que o advogado faz, né? Sim. E aí, claro, passada a fase dos estágios, tive algumas boas experiências dentro das instituições públicas, né? Daí cargos efetivamente técnicos. Passei pela PGM de Canoas, né? Na gestão do prefeito Luiz Carlos, agora deputado, né? Ex-prefeito Luiz Carlos Busato. Passei como assessor parlamentar na bancada do PTB aqui de Porto Alegre. Fui assessor no Tribunal de Justiça e por último, passei pela PGE antes de largar, né, o serviço público e me dedicar à advocacia da família. Olha só, mas pô, teve uma trajetória longa aí, né? E que situações, aliás, eu aproveitei para dar para usar como dica, né, doutor Guilherme, de Sapucaí do Sul, que realmente se fortaleça aqui, não só em Sapucaí, mas as regiões metropolitanas, essa carência, né, às vezes aí do auxílio do poder jurídico que a gente está falando agora, né, mas em outros setores, mas eu não sabia que o poder jurídico também, né, às vezes fica deixando, né, a desejar de estrutura. O problema, especificamente, né, a Defensoria Pública, ela está vinculada ao orçamento do Executivo. Então, em comparação, por exemplo... Perfeitamente. Ela fica deficiente, vamos supor assim, quando comparada, por exemplo, ao Ministério Público. Sim. Né, que tem... Aí é o Judiciário. E ao Poder Judiciário em si, né? Então, ela sempre fica... Essa que é uma função essencial, né? A administração da Justiça, né? A Defensoria Pública hoje, eu vou dizer, ela atua quase que heroicamente pelo Estado. É verdade, por isso que eu falei, comentei. Então, né? Realmente, podendo, né? Uma Defensoria Pública forte é uma cidadania forte também, né? Muito bem. Vou perguntar, doutor Guilherme, nos termos aí acompanhando essas questões que a gente tem visto aí levantadas pela Ordem dos Advogados, né, sobretudo quanto à supressão de garantias dos advogados, né, e aproveitando aqui também a sua presença, o que o senhor diria que são os principais desafios da advocacia atualmente? Essa é uma pergunta arriscada, né? Essa é a pergunta do milhão. A advocacia, ela sofre muitos, vamos dizer assim, hoje ela tem vários desafios a serem superados. Eu acho que o primeiro deles é um que a Ordem, especificamente aqui a Ordem Gaúcha, já tem enfrentado de frente, que é uma questão cultural. Sim. Da advocacia se sentir igualada às outras instituições de Estado. Eu pego, por exemplo, assim, é uma questão cultural, quando eu digo, quase que comportamental de autoestima da classe. Sim. Por exemplo, para entrar no Tribunal de Justiça, eu já vi colegas tendo que tirar o sapato na hora da revista, tendo que tirar o cinto, Sim. Sendo que o promotor de justiça passa reto pelo detector de metais. Né? Pesos diferentes. Pesos diferentes. Na hora da revista, por exemplo, quando o advogado vai atender um preso, né, num presídio, foi necessário agora, recente, semana passada, uma decisão do Supremo Tribunal Federal para dizer que é proibido a revista vexatória em visitantes. Então, a gente precisa a todo tempo dizer o óbvio, né? A responsabilidade do advogado, a importância. Exatamente. E isso acaba atingindo a ordem como um todo, né? Atinge a nossa classe. Então, eu acho que a primeira questão
é cultural, né, dos advogados se colocarem nessa posição de igualdade, porque dentro do sistema de justiça, juiz não é mais que promotor, promotor não é mais que advogado e o advogado não é mais que juiz. Né? É isso que eu ia perguntar. Todos somos essenciais. Excelente, doutor Guilherme, porque é uma estrutura e um não funciona sempre, todos são necessários. Só para o pessoal de casa entender, porque a gente está vendo aqui, a questão do advogado do sistema de justiça, quem está concursado é diferente de quem está atuando como advogado. Pois é, não deveria, né? Não deveria. A gente... Existe, né, uma diferença ali, Exatamente. pessoal, não, sou concursado, sou ministro e tal, mas... Até por uma questão assim, por exemplo, eu ouço muito do meu avô as histórias da época que ele era desembargador. Ele dizia, olha, quando chegava eu nunca tive que marcar para receber um advogado no meu gabinete. O advogado entrava no tribunal, batia na porta, eu recebia, conversava com ele sobre o caso quando necessário e pronto. Resolveu assim. Hoje, às vezes, e aqui eu falo com muito cuidado, é mais fácil nós conseguirmos despachar com um ministro do Superior Tribunal de Justiça do que com alguns juízes de primeiro grau. Essa queixa é recorrente dos colegas. Então, eu acho que os desafios da advocacia, eles são muitos, mas... e aqui eu tenho que elogiar o trabalho da Ordem Gaúcha, especificamente, verdade, né? Na pessoa do nosso presidente, Leonardo Lamaque, que é um cara, vamos dizer assim... atuante, né? Muito atuante, né? E exemplifica muito bem as qualidades que um advogado precisa ter, né? Uma postura combativa sempre, né? A OAB aqui do Estado, é verdade, né? E a gente teve também o irmão Cláudio Lamaque como presidente da OAB. Presidente nacional da OAB. Nacional da OAB, né? Para mostrar como a OAB daqui realmente tem um posicionamento forte nessas relações, né? Recentemente, o senhor teve publicado um artigo em que critica justamente a falta de espaço para o advogado falar nos tribunais, né? E a OAB do Rio Grande do Sul tem uma campanha que defende um vídeo gravado, não é sustentação moral, né? Também considera que esse artifício do plenário virtual prejudica o desempenho da questão virtual dos advogados? Perfeitamente. Vamos lá, né? Para começar a responder... Explicar para o pessoal, né? Eu acho importante reforçar o título da campanha da Ordem, né? Vídeo gravado não é sustentação oral, que fica aqui registrado, porque a OAB Gaúcha lançou essa campanha que ganhou tração nacional, porque se tentou, e ainda se tenta, em realidade, afastar o advogado de dentro dos tribunais. Reduzir os espaços de oralidade, que a gente chama, de dentro das decisões. O que é a sustentação oral? Pois é, para o pessoal entender. É a chance do advogado ir, né, até a sessão de julgamento de um processo e trazer literalmente, né, da sua voz as questões que ele já levantou tecnicamente ali na parte escrita do processo. Que ele estudou. Então, hoje, quando a gente fala em processo, todos os gabinetes, né, sejam dos desembargadores como dos juízes, estão sobrecarregados de demanda. Né? E é comum que se passe algumas questões relevantes do caso no meio de outras que não são. E aquele espaço ali da oralidade, da advocacia, é um espaço que traz qualidade para a prestação jurisdicional. Quando a gente dá um espaço para o advogado falar, ele tem a oportunidade de olhar no olho, né, do desembargador e chamar a atenção. Olha, doutor, na página tal, tem essa questão. E, no mínimo, né, o meu avô sempre falava, olha, uma boa sustentação, se ela te deixar com a pulga, pelo menos a gente tirava o processo de pauta para pedir vistas e, eventualmente, rever o voto. Né? Então, não interessa a ninguém, e aqui isso é importante de dizer, né? Um ataque, qualquer ataque ou supressão ao exercício da advocacia é um ataque ao exercício da cidadania. Sim. Porque atrás daquele processo, o processo não é o advogado, o processo é a pessoa ou o CNPJ por trás daquele advogado. Sim, né? sim. E todos, quando são confrontados com alguma questão jurídica, querem que o seu caso seja de fato analisado. Né? Então, eu acho sempre salutar que se aumente os espaços de oralidade dentro do processo, porque a gente torna, vamos dizer assim, a efetiva prestação jurisdicional uma qualidade maior. Né? Olha só, é verdade. Esses tempos eu acho que eu vi nas redes sociais um colega seu colocando, dizendo que colocou uma receita de bolo no meio do processo para provar que não liam. Que não liam as... Se eu não me engano, esse colega até se enrolou. Até deu problema. Acabou se enrolando feio. Mas, enfim, foi um ato desesperado, né? De certo, já devia ter passado por situações onde não acabaram não ouvindo o que ele estava explicando, né? E realmente, não é o advogado, gente, é uma pessoa que quer que alguma coisa seja analisada por mais diferentes, né? É o direito de um cidadão. Sim. Né? Nós, como advogados, nós somos um instrumento da justiça. Um operador da justiça. Exatamente. A gente fala em nome do direito, no caso concreto,
né, de uma pessoa específica que está ali, talvez no seu pior momento da vida, né? Provavelmente. Diariamente confrontados com o seu pior dia, né, se tornou um processo. Então, as questões que os advogados tratam são as mais caras, né? Sim. Então, tanto na área do direito penal, que a gente está falando da liberdade de alguém, e também nas questões empresariais, que a gente está falando ali da saúde de um negócio que emprega famílias, né? Que é a fonte de sustento, né? Às vezes é um negócio geracional, como é para mim, né? O negócio. Sim, gerações. Então, é sempre, né? Todo caso para nós é como se fosse o último caso. Né? A gente sempre, a gente que é leigo, doutor, a gente sempre fala assim, né? Não queremos ser mais um número ali. E eu acho que deve ouvir isso todo dia no escritório. Sempre é o caso daquela pessoa, e vai ser mesmo. Para ela é o mais importante. Para ela pode definir uma situação da vida dela. Então, eu acho importantíssimo, ressaltando aqui o trabalho realmente dos advogados, né? Soluções possíveis para a gente evitar excessos dos tribunais estaduais e também do Supremo Tribunal Federal, né? A melhoria da prestação jurídica. Eu tenho ouvido colegas se queixando já desde o ano retrasado, do STF. Pouco que eu entendo, eu vejo literalmente, né? Eu posso falar aqui, não sei, depois se acontecer alguma coisa, está aqui, ó. Pisotear a Constituição. Os advogados, como leigo, falam assim, ó, existe um ritual jurídico, só isso que nós queremos que seja cumprido. Se vai para o final, a gente fica sem ter para onde correr. Pois, esse é um tema delicado e eu até... Como como advogado, eu não vou me furtar a responder essa pergunta, né? Sim. Mas a gente pisa aqui num terreno bastante, vamos dizer assim, acidentado, porque, de fato, esse problema existe, né? Nós sentimos eles todos os dias, né? A cidadania sente todos os dias o cometimento de excessos por parte das autoridades. E aqui eu não vou falar só dos tribunais, né? Vou trazer no caso concreto, porque é a nossa área de atuação. A solução possível, ela é quase revolucionária, o cumprimento estrito da lei. Era isso, só isso, cumprir a lei ao pé da letra, né? A gente viu e acompanha a todo tempo em casos desses mais rumorosos, né, que tomam contornos. O atual presidente Lula, que teve seu julgamento adiado e tal, aí agora se fala num julgamento do ex-presidente Bolsonaro. Perfeito. Mas aí as condições seriam as mesmas, mas aí não teria problema ser julgado por pessoas que têm envolvimento. Perfeito. Esse é um bom exemplo, porque é uma forma até mais simples de ilustrar o problema. Lá atrás, né, quando o presidente Lula estava enfrentando ali aquelas acusações criminais, Lava Jato, se debateu a questão, pode ou não pode ser preso. Isso. A Constituição já tinha a sua escolha. Estava lá, né, dentro do artigo 5º, onde estão todos os direitos fundamentais, que ninguém será considerado culpado, senão depois de transitado e julgado a sentença penal condenatória. Está lá. Como que eu vou interpretar alguma coisa diferente disso do que está escrito, né? Não dá para... O texto legal, ele não permite, ou melhor, não deveria permitir que a gente extraísse um sentido distinto daquilo que está escrito. Só que lá atrás, pessoas, e aqui eu digo até do meu espectro político, né? Gente da direita liberal, passou pano. Disse, não, se é para tirar da disputa, ok. Sim. E agora, né, invariavelmente, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Né? E agora o presidente Bolsonaro está sendo acusado de crimes graves. E o que eu entendo enquanto profissional, enquanto cidadão, que ele tem direito à presunção de inocência, né? Ele deve ser tratado como inocente, ele não pode, não deveria poder ser considerado culpado por nada, sem ter o devido processo legal, sem ter o direito ao contraditório. Tecnicamente, falando tecnicamente. Tecnicamente e como cidadão. Como cidadão, né? Porque a gente viu nem há pouco tempo aconteceu o oposto ali. Então, sempre que a gente vê uma garantia constitucional ser relativizada, pode ser para o cara que eu não gosto, pode ser para o cara que eu gosto. A sociedade precisa, vamos dizer assim, trazer a racionalidade de volta para o debate público, né? Deixar a paixão para a mulher, deixa para a mulher, deixa para o time de escolha, mas não por uma garantia fundamental constitucional que está lá. Né? A Constituinte não colocou aqueles artigos lá por acaso. Eles não estão lá por acaso. Todos têm a sua razão de ser, né? E especialmente esse que trata, né, da culpabilidade deveria ter um significado maior.
E a gente tem também outra situação, a gente tem aqui 2 minutos só, já terminou o primeiro bloco, quando o papo tá bom, eu falei que é rápido, doutor Guilherme. Sobre a questão também do que é, né, da censura, né, do que pode e o que não pode. É uma situação também delicada, porque, bem em princípio, as pessoas têm direito à liberdade, né? Claro que a gente sabe, né? Eu sou jornalista com bom senso e tal, mas aí só que quem vai decidir o que é bom e o que não é bom, aí já foge um pouco a Constituição, aí já tem pessoas que decidem por conta própria. Pois é. O problema, né, nesse caso concreto, é que nós temos hoje, né, no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, a vítima também julgando, né? A suposta vítima do cometimento do crime também julgando. E a Constituição e os códigos de processo já prevêem a solução para isso. É o juiz se declarar suspeito ou impedido conforme, né, a qualidade técnica do momento. Como que alguém vai garantir a própria imparcialidade se ela está julgando, né, um processo no qual ela é vítima? A imparcialidade está ferida de morte, né? Sim, eu acuso o doutor Guilherme, e o doutor Guilherme é que vai julgar, daí o que vai acontecer comigo. Imagina, tu, Cláudio, aqui, a gente briga, desfere 2 tiros aqui em mim e depois eu que sou juiz no tribunal aqui vai cair em mim. Não pode, né? Não pode. A gente já mais ou menos imagina qual vai... Não pode, o resultado ninguém tem dúvida, né, do que vai ser. O resultado que tem alguma dúvida. Pois é, e essa situação que os colegas justamente, né, falam muito, principalmente na área penal também, né? A gente vê aí, por exemplo, agora se levantou a questão de quem fica preso, quem não está preso. Teve agora a polêmica, né, da senhora lá que escreveu com batom e que foi condenada a 14 anos. Aí a gente vê pessoas políticas aí, mulheres na área política roubando milhões, roubando mesmo, né? Passando a mão, pegando, e com comprovação, com testemunha, com prova, com tudo, provas robustas. E aí, se fez um acordo e tal, pegou 2 anos ou não pegou nada. Complexo. O que vale para um? Mas a justiça não era aquela coisa que ela era cega e tal. Eu lembro que meus colegas, quando eu estava na faculdade, lá na PUC, lá, estudavam no prédio na frente do meu, ali na FAMECOS, ali, diziam que a justiça não tinha que dar bola para nada, ela não tinha... Essa questão ela é uma que é bem sensível hoje e ela está em alta, né, no debate, a questão da anistia aos presos ali do 8 de janeiro. Né? Essa questão, eu me coloco... Como advogado atuante no direito penal, às vezes a pessoa pensa que o advogado criminalista ele quer a impunidade geral. Sim. Eu não quero impunidade geral, eu sou um garantista. Sim. Eu quero o cumprimento da lei. Eu tenho amigos, isso é importante a gente falar, né? Guilherme, como atuante do direito penal, o pessoal fala assim, eu tenho um amigo, né, que é advogado penal. E ele tem um amigo amigo meu também, que é policial. A gente brinca que um prende, o outro solta. Mas ele me explicou, me ensinou, a gente é amigo de longa data, ele já me ensinou o seguinte, é uma questão do direito à lei. Não é que a gente solta. A pessoa tem o direito à lei ser cumprida, o direito de presunção que aquilo... De presunção de inocência. De inocência. Se for culpado, ok, não tem o que fazer. Mas pode haver um erro, pode haver um engano, e aí? O trabalho do advogado, ele é essencialmente fazer cumprir a lei no caso concreto daquela pessoa que foi acusada. Né? A gente quer, dentro de um processo, tudo que a gente quer quando começa um processo criminal é que o processo corra dentro das 4 linhas que já foram desenhadas, né? Que nenhum dos ritos seja atropelado, que nenhum dos impedimentos seja desconsiderado ou das suspeições. Né? A gente quer que o nosso cliente, afinal de contas, tenha um processo justo, que o contraditório que a defesa vai apresentar seja valorado, né? Que ele tenha a chance da gente levantar a dúvida razoável quanto à autoria, quanto à materialidade, enfim, né? Questionar as questões de fato. E quanto à anistia, né, dos presos do 8 de janeiro, a gente tem ali o cometimento, em tese, né, de crimes bastante graves. Sim. E esse é o problema, né, é a combinação de várias condutas ali que eu não concordo, né, embora compreenda o sentimento das pessoas que lá estiveram, né, não concordo com o ato. Porque eu penso, em 2026, vamos que invertesse a situação, né? Se fossem manifestantes do MST, da CUFA, invadindo ali o Supremo Tribunal Federal, a gente não pode permitir, né, num país cujo lema é ordem e progresso, que a ordem e o progresso sejam vilipendiados da forma que foi. Concordo. Agora, claro,
né? Excesso nunca é bom. Excesso nunca é bom. Né? Punir é necessário, punir é absolutamente, né? Faz parte do processo civilizatório, mas cada um deve ser punido na medida da sua culpabilidade. Inclusive, doutor Guilherme, tem uma questão lá que é mais técnica, mas eu acho interessante para o pessoal que está nos acompanhando, sobre a questão do primeiro grau, segundo grau, primeira instância, segunda instância, de já ser preso preventivamente ou não ser preso. Teve uma alteração, isso aí gerou uma polêmica esses tempos aí? Tem uma complexidade nesse caso específico, porque quem está julgando é o Supremo Tribunal Federal. Se tu está sendo julgado na última instância, quem é a tua instância recursal? Sim, né? Então, já começou pelo fim. Exatamente. E aí se tem, né, em tese, o ferimento ao direito à dupla jurisdição, né? Porque isso é um direito fundamental, né? Todo caso tem o direito de ser revisto. Então, o direito ao recurso é um direito fundamental. E agora se cria um problema quando a instância originária é o Supremo Tribunal Federal, para pessoas que não têm, vamos lá colocar aqui em palavras, o foro privilegiado, pessoas comuns, né? O que elas vão fazer para revisar os seus casos? Né? E o Supremo Tribunal Federal, para cada caso que julga, por ser uma instância extraordinária, tem ritos extraordinários. E aqui, né, a gente entra no terreno de insegurança jurídica bem relevante, bem forte. Boa sorte para as defesas dessas pessoas imputadas, porque... que pode desejar, né? Que a gente pode desejar. O trabalho vai ser pesado. Sensacional. Uma aula aí, hein? Eu provoquei, não estava nem aqui no script, eu provoquei o doutor Guilherme em uma aula. Já terminou o primeiro bloco, a gente já passou até, mas a gente tem mais um bloco aí para conversar aqui com o doutor Guilherme Vieira. A gente já volta no instante só. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV deste domingo. Hoje, entrevistando o Dr. Guilherme Vieira, aqui conversando sobre direito empresarial, direito penal, direito tributário. Ainda não chegamos lá no empresarial tributário, mas a gente vai seguir falando agora nesse próximo bloco. Lembrando sempre nossos parceiros aqui, o programa Em Evidência tem o patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac, mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac, e B Saúde, ensino, pesquisa e extensão para o desenvolvimento humano, e Iceberg Comunicação, além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade, né? Lembrando aí que na política e nos negócios quem faz está em evidência, e você pode nos acompanhar no nosso canal no YouTube, @Revista em Evidência, e também no nosso perfil lá no Instagram com os bastidores do programa. Deixa eu mostrar aqui a Revista em Evidência. Olha aqui, ó, Wagner, mostra aqui que na verdade é Ranulfo Vieira Júnior, pai do meu entrevistado, né, que o pessoal já conhece. Até eu sei como é que é, porque o meu pai também é jornalista, né, então eu sei como é que é isso, sabe? Mandar um abraço para o seu Roberto Branão Andrade lá, agora se aposentou, o funcionário mais antigo do Jornal do Comércio, 54 anos do Jornal do Comércio ali, foi uma festa muito grande quando se aposentou, e eu sei como é que é ter um pai assim, a gente tem que se virar, né? Tem que correr. Fica na sombra ali dos pais, mas faz parte, a gente tem muito orgulho dos pais e a gente quer que eles tenham orgulho da gente também. Vou começar perguntando, doutor Guilherme, uma outra questão aí importante também, que gera muita polêmica. Agora tem uma série da Netflix que é Adolescência, eu acho, que mostra lá, acho que é na Inglaterra, ali o caso de uma criança de 13 anos que acabou cometendo um assassinato, esfaqueando uma colega, e o filme começa todo no início. E até tem a questão da advocacia, na prisão, nos pais entrando na casa, e lá é um pouco diferente daqui, 13 anos você responde como um adulto, e é interessante que eles ficam esmiuçando ali a questão dos direitos dele, se ele entendeu o que está acontecendo, se ele quer uma pessoa para ajudar ele, o advogado dele aparece lá e tal para ajudar ele e tudo mais, a questão da assessoria psicológica. E aqui no Brasil a gente tem a proposta da emenda à Constituição que pretende reduzir a maioridade penal. A gente tem 18 anos hoje, né? E aí querem diminuir para 16 anos. Pois é. O que impacta isso? Tem gente que diz que já mostra estudos que não adianta, tem gente que diz que teria que ter uma estrutura também para fazer isso. Bom, esse é um tema bastante caro à população, porque segurança pública é hoje um dos temas mais relevantes do debate público, né? É o que a gente sente na rua, né?
a todo tempo, é o que a gente vê nos noticiários. Então, essa proposta, né, de redução da maioridade penal, ela tem realmente um apelo popular. E aqui eu sou obrigado a colocar a minha opinião pessoal junto com a opinião profissional. Eu sou favorável, sim, à redução da maioridade penal, porque aqui no Brasil... mas não a qualquer custo. Vamos lá. Aqui, eu não acho que seja adequado, sob nenhum prisma, que o indivíduo que tem 17 anos de idade e 54 semanas mate alguém com um tiro na cabeça, né? Ou durante um assalto que acontece a todo tempo, e vá ali cumprir medidas socioeducativas meramente, né? O direito penal, ele não pode ser nunca usado como, vamos dizer assim, o único instrumento de combate ao crime, mas ele faz parte do aparato, né, de resposta do Estado ao evento criminoso. Então, eu acho sim que a redução da maioridade penal ela é necessária, mas ela é necessária para alguns casos. Eu entendo que para os crimes dolosos contra a vida é absolutamente necessário, né, para os crimes contra a dignidade sexual, sem dúvida nenhuma, mas se o leque for aberto para tudo, e aqui a gente sabe, né, as organizações criminosas são muito inteligentes. Elas agem com esperteza. Legítimo crime organizado. E do minuto que nós baixarmos a maioridade penal, por exemplo, para um crime como o tráfico, adivinha quem serão os próximos aviõezinhos do tráfico? As crianças de 13, 14, 12... Vai baixando a idade das crianças também, né? Claro. E depois, na hora do cumprimento da pena, é preciso ter um cuidado muito especial, porque essa criança... E vamos lá, imagina 14, 15 anos cumprindo pena com um adulto num presídio. Num presídio ia ser uma tragédia. Muito problemático. Uma tragédia. No Brasil, uma tragédia. O Estado já não tem controle dos presídios. Hoje, quem escolhe onde o preso vai cumprir a pena é a facção. A facção é dona da galeria. Se a gente vive esse cenário... A gente tem o Central aqui que... É um exemplo, né, da falência, assim, da falta de controle do Estado. É justo a gente dizer que o Estado, especificamente aqui no Rio Grande do Sul, tem feito um excelente trabalho de retomar o controle dos presídios, né? A gente tem que elogiar aquilo que está sendo feito, mas são gerações de descaso que a gente não consegue resolver em um mandato ou dois. Né? É preciso ter um compromisso público também quanto a isso, né? Um cuidado especial quanto ao cumprimento da pena. Porque, vamos lá, punir é necessário, punir é civilizatório, e eu falo isso como advogado criminalista. Não tenho medo, né? Mas a redução da maioridade penal é um tema polêmico, mas acho que necessário, sim. Sim, com certeza. Inclusive, como a gente vê, né, para analisar os casos, o presídio seria para ressocializar, mas infelizmente a gente vê saidinhas aí que são uma tragédia. Grande parte acaba cometendo crimes, inclusive crimes violentos na saída de Natal, na saída de Ano Novo. Não é incomum nós escutarmos, e aqui dos clientes, vamos dizer assim, os clientes preferenciais do direito penal, né, os que estão realmente inseridos ali no contexto de organização criminosa, de facção, que eles pagam aluguel para a facção, para estar na galeria, pagam o alimento que eles comem. Olha, isso é uma demonstração gravíssima de descontrole. A galeria tem prefeito. Né? Não são só os 497 que frequentam aqui o programa, tem os das galerias também. Né? Então, e se todo mundo sabe, é uma organização e se faz vista grossa, porque o Estado está aí tentando controlar. O Estado tenta, vamos dizer, né, mitigar os danos das gerações de descaso. Né? Então, realmente, a posição hoje... e assumiu há pouco, o novo secretário, né? O secretário Viana assumiu há pouco aqui a Secretaria da Administração Penitenciária. É uma missão, viu? É um grande desafio. E os funcionários, né? Um abraço aí para todos os funcionários que trabalham aí muitas vezes em condições, né? E é uma batata quente também. Eu já entrevistei, vou fazer aí uma outra, digamos, uma crítica aí, né? Porque os prefeitos também não querem, também ficam empurrando. Quando você quer construir um presídio, os prefeitos ficam empurrando um para cima para o outro. Ninguém quer um presídio para chamar de seu. Ninguém quer ser um presídio para chamar de seu. Mas e aí, gente? Mas é para reclamar do que não tem o lugar que tem que ter, que não tem estrutura, que não sei o quê. Aí, então, vamos refletir, né? Mas vamos adiante, né? Tem uma outra expressão aqui, doutor Guilherme, que é o seguinte: o que seria para você a evolução pela razão? Fiquei curioso com essa expressão. Pois é, eu acho que a equipe colocou essa pergunta aí por conta de um artigo que eu escrevi, que saiu no Jornal do Comércio, aliás. Opa, no JC? Que eu escrevi num contexto bem específico das enchentes do ano passado. Eu me incomodo muito, como já tinha abordado no início do programa, me incomoda muito, vamos dizer assim, a paixão sendo trazida para debates que ela não cabe. Sim. Né? E para mim, nesse caso específico, né, me deixou enraivecido como cidadão ver pessoas se aproveitando da desgraça
se aproveitando de uma situação que a gente não sabia onde ia parar, né? Enquanto as pessoas ainda tinham incerteza de onde estavam seus parentes, de como seria a vida após seus pertences, acusando o prefeito, acusando o governador no outro dia. Não, só um pouquinho, né? A gente ainda estava no evento, na fase de resposta ao evento, e já tinha gente se aproveitando, né, para ganhos, alguns até para ganhos financeiros, né, que depois vimos, né, acabaram sendo presos, enfim, né, usaram ali indevidamente, né, desse espaço com o intuito não republicano. Então, esse texto eu escrevi, né, está na hora de uma revolução pela razão nesse sentido. Não pela emoção. Guardar a paixão para onde a paixão é cabível. Né? O debate público ele fica sempre empobrecido, né, quando a gente traz a emoção. Claro, o medo, o medo faz parte, né, da nossa tomada de decisões, mas ele não pode, tomar conta e ser o balizador central da nossa tomada de decisão. Né? A gente teve isso muito, muito forte mesmo. A gente viu isso na pandemia também. Na pandemia também, Quantos políticos, né, se capitalizaram da desgraça? Sim. E das duas vertentes. A gente vê aproveitadores do lado de cá e do lado de lá também. Então... E, inclusive, nessa questão, existem mecanismos jurídicos que também, né, são colocados ali em casos excepcionais. Por exemplo, dispensar licitação. E aí o controle fica meio... Está dentro da lei e tal, mas aí entra aquela história. A lei também é feita para pessoas de bom coração, de bom senso. Tu trouxeste um excelente exemplo, né? A dispensa de licitação em período calamitoso. Ela tem uma razão. Né? A calamidade exige velocidade. Para a despesa ser feita com agilidade, com a rapidez, para que seja efetiva. Agora, temos casos, né, que estão ainda em andamento de que foram mal usados. E do outro lado também, teve gente inventando lá na pandemia, me lembro, empresa fantasma para vender máscara e tal, os prefeitos, 450 mil, 500 mil, foram ver, a empresa era só um site. Uma fachada. Então, é muito triste, né? Muito triste, gente. É muito triste, porque no fim todo mundo acaba perdendo junto, né? Todos pagamos por isso. Todos pagamos por isso, gente. É um país de todo mundo. Além do direito penal, o seu escritório tem como base uma forte atuação em favor das empresas, né? Que nós tínhamos comentado antes lá, por isso a legislação brasileira favorece ou dificulta essa questão da famosa expressão insegurança jurídica para a questão das empresas. Eu sempre digo que para empreender no Brasil o cara tem que ser herói, né? Herói e um pouco louco. E um pouco louco. E um pouquinho louco. Para não dizer muito. Essa aí talvez seja a questão mais fácil que tu me trouxe hoje. É um sim taxativo. Ela prejudica, sim, a legislação brasileira hoje e o nosso sistema de justiça, a forma como ele está organizado, prejudica o ambiente de negócio. E isso eu atribuo muito a uma falta de compreensão da pessoa que está decidindo de uma doutrina chamada análise econômica do direito. É uma doutrina que é pouco, vamos dizer assim, explorada ao longo da faculdade, que é toda sentença gera invariavelmente um custo significativo. Sim. Né? Vamos lá, no caso do direito penal, ela gera um custo para o Estado na manutenção desse indivíduo preso, gera um custo para a família, enfim, tem um custo social. E no caso da empresa que toma, vamos lá, quando o empresário monta o seu plano de negócio, ele tem um plano, né? Ele baliza, vamos lá, ele faz a sua análise de risco dentro das regras que estão postas, e quando as regras mudam de uma hora para outra, de onde é que ele vai tirar o orçamento para cobrir aquela nova regra ou o descumprimento da regra antiga? Né? A gente pode pegar como exemplo a reforma do Código Florestal daqui do governo do Estado, que foi proposta pelo governador Eduardo Leite, que permitia o autolicenciamento da empresa. Vamos lá, o indivíduo abriu ali a sua empresa, se autolicenciou, cumpriu os requisitos, e agora uma decisão do Supremo Tribunal Federal, né, vamos dizer assim, suspendeu os efeitos da reforma com base na inconstitucionalidade. Quem vai pagar os novos trâmites que esse empresário vai ter que passar? Né? E se isso não for dado ainda, né? E se for desautorizado? A gente arrisca, assim como o direito é um instrumento do aparato, né, da resposta, no caso da segurança pública, o direito ele pode ser um aliado fortíssimo do desenvolvimento econômico. Se, né, obviamente, todos os atores envolvidos no sistema de justiça compreenderem. Toda vez que uma ação
direta de inconstitucionalidade for proposta em que um julgamento chegar numa decisão que mude o entendimento, vai gerar prejuízo a alguém, né? Vai gerar prejuízo a um CNPJ e esse CNPJ a gente nunca pode esquecer. São famílias, são pessoas. Ele abriga famílias, não é só um número, né? Não é só um registro. Aliás, falando em questão da segurança, eu estava ouvindo hoje que o governador Eduardo Leite e outros governadores estão meio, né, chateados aí com propostas da segurança pública do governo federal de unificar. O governo federal não tem nem, sabe, o tema de casa está demorando para fazer, que é gastar menos que arrecada. E a segurança, de um modo geral, é de responsabilidade dos governadores, né? Pois é, esse é um tópico polêmico, porque, de fato, a Constituição ela prevê uma divisão de responsabilidade no assunto segurança pública. Né? A União tem a sua competência bem definida e os estados têm a sua competência bem definida. Né? As polícias civis e militares cabem aos seus governadores e a Polícia Federal, né, em todos os seus ramos, aqui a gente fala da Polícia Federal, da Rodoviária Federal, enfim, dos seus órgãos de persecução, né, executivos, né, de polícia. Acontece que há, sim, propostas que não estão sendo bem discutidas e eu vou até tirar o corpo um pouco aqui, porque acho que essa é uma questão melhor de perguntar para o Ranolfo, porque ele vai ter mais repertório. Que já foi secretário de Estado de Segurança, delegado por carreira, né? Mas uma coisa que sempre me preocupa, e aqui é como posição política mesmo, né? Eu acredito que a mais liberdade para os estados e para os municípios é necessário. Sim. Quando a gente coloca muito poder na figura de uma só pessoa, o problema... O conceito da federação tem que ser... Precisa... dos Estados. A gente vê nos Estados Unidos... Precisa ser rediscutido. Né? Exatamente. É claro que lá, né, há uma cultura de liberdade muito mais forte, né, mais assentada do que a nossa. Mas esse debate a gente tem que trazer. Né? Nós temos alguns expoentes políticos aqui que trazem, né, a pauta do municipalismo, a pauta, né, da independência dos estados. Acho que é importante trazer essa questão. Tem que ter essa independência, eu também sou a favor, inclusive dos municípios também, né? A gente está... Quanto tempo a gente tem já? Já está terminando o último bloco, meu Deus do céu. Bom, vamos falar então sobre a questão, né, da atuação profissional, Guilherme, da atuação que se destaca também, falando na área empresarial, a questão do tema do momento, que é a reforma tributária, né, o arcabouço fiscal, que nós aqui de baixo ficamos aí muitas vezes sem saber. Vai simplificar os impostos, vai diminuir os impostos. O jeito aqui de baixo, aqui o cara quer saber se vai pagar menos imposto, né? A gente tem hoje em dia o sistema de imposto, né, na fonte e também no consumo, ao mesmo tempo nos dois, né? Aqui dá para a gente começar dizendo o óbvio. O sistema tributário brasileiro é um dos mais complexos do mundo. Inclusive, se não tiver um escritório de advocacia, o cara está ralado. O empresário que tiver um mau contador e um mau tributarista... Está ralado. Pode entrar para a fila da falência. Né? O que acontece? A gente é favorável a toda reforma que parta de dois princípios. Simplificar a ordem tributária e a redução geral das alíquotas. Desonerar, né? E, ao que tudo indica... Ao contrário. Vai acontecer ao contrário. É verdade, os colegas têm falado a mesma coisa. Exatamente. A gente vai passar por um período de hipercomplicação. Já é complicado. A doutrina está falando em hipercomplicação. Porque os dois vão conviver. Os dois vão conviver. E aqui a gente está falando de 10 anos de convivência de um novo sistema e um velho. Obrigado pela sinceridade, doutor. Imagina o universo de possibilidades que vai se abrir para a judicialização. E aí vamos de novo para a insegurança jurídica. Né? Enfim, se cria esse ambiente de instabilidade, né, que afasta investidores, afasta investimento e mata o empresário, principalmente o pequeno e o médio. A gente trabalha com isso. É verdade, né? Vocês veem isso no escritório todo dia. O pequeno e o médio empresário são os que mais sofrem, porque a grande empresa ainda tem capital, tem um bolso para estar bem assessorada e, eventualmente, né, suportar uma mudança. Mas o pequeno e o médio... Que são boa parte, né? Que é o 90%, talvez, né, da nossa economia, vamos dizer assim. Então, essa reforma que foi discutida muito brevemente, é importante dizer, né? Não teve o espaço público adequado. Porque o ano passado ela estava sendo discutida, de repente, e daqui a pouco foi aprovado. Foi aprovado. Então, e o Congresso Nacional também não tem, com todo respeito, mas às vezes a gente vê ali na Câmara Federal, né, deputados federais e senadores, a qualificação. E não, por que não perguntam para um doutor Guilherme, assim, olha aqui, leva lá para o escritório para mim pelo menos opinar lá quando eu levar lá para o plenário. A questão até levam.
Mas depois chegou... boa. Até na hora de montar o texto, até okay. levo. Mas e depois né, não passando, vão adiante. vai passando pelas comissões e o texto vai virando Frankenstein. E aí não tem jeito. E aí não tem jeito. Doutor Guilherme, infelizmente nosso tempo está se esgotando aí. A gente tem o quê? 2 minutos? 1 minuto? Só seus planos, por favor, aí, considerações finais aí. Vamos lembrar dos debates do Ranolfo. Bom, planos para 2025. Planos para 2025 é manter esse ritmo dentro do escritório, né? Eu fiquei com essa missão de tocar um escritório que tem o peso do sobrenome dos meus antecessores, do Ranolfo Vieira, desembargador, e do Ranolfo Vieira Júnior, ex-governador, e essa tem sido uma missão que me consome todas as horas do dia, né? E a minha esposa está aqui para não me deixar mentir. Basicamente é isso, é continuar expandindo a atuação do escritório sem nunca, né, esquecer que por trás de cada processo tem uma empresa, né, o problema da vida de uma empresa, o problema da vida de um cliente, pessoa física, né, enfim, não esquecer da gravidade, né, da seriedade que é o nosso papel, né? Eu levo isso muito a sério, amo o que faço, né, exerço a advocacia com muita paixão, ao contrário do que eu estava dizendo até agora. Sim, né? É verdade. Para a advocacia eu guardo bastante paixão, porque eu acredito muito na nossa missão. Olha, achei muito bacana mesmo. Aprendi um pouco aqui mais, né? E com opinião sincera mesmo. Aquele texto do início não foi eu que escrevi, viu? Foi o Lúcio que escreveu ali, mas é verdade mesmo, viu? Falou aí, soltou o verbo, né? E colocou posição forte. Aqui o Estado, aliás, tem isso aí, né? Na área do direito não seria diferente. Doutor Guilherme Vieira, muito obrigado, viu, pela participação, tá bom? Muito obrigado, foi um prazer aqui poder minimamente contribuir com esse painel que é qualificadíssimo. Muito obrigado, Cláudio. Prazer conversar contigo. Obrigado. Obrigado a você de casa também que está nos acompanhando, tá bom? Não sai daí porque na sequência tem mais programa em Evidência na TV. Tchau.